Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa tarde, como vocês estão? Segunda mensagem aqui nessa série de 6, vamos ler aqui em Isaías 53, 1 a 7, cujo tema Jesus não abriu a sua boca. Assim nos fala a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus amados, de que forma, você poderia perguntar, você encontra essa palavra? Eu tenho falado aqui que um diferencial desse canal é que boa parte das mensagens nós temos uma experiência, uma direção. Eu presenciei uma experiência, uma situação do vizinho, que esse vizinho começou a falar próximo ao muro com outro, né? Que era seu vizinho, com palavras de ofensa a respeito de uma obra e tal. E esse vizinho então foi dar atenção a ele, tentando se justificar. Por uns 2 minutos ele tentou justificar, o camarada falando, não deixava ele falar. Aí ele virou as costas e deixou o vizinho falar sozinho. Ele alterou mais ainda a voz, com ofensas, com acusações, com tantas coisas ali. E na verdade, tudo que ele estava falando não era verdade, não tinha nenhum fundamento, não tinha nenhuma base para falar aquilo. O detalhe é que esse vizinho, ele, como quem diz, ele tomou uma posição, ele ficou calado. Então, o Senhor então nos traz essa palavra, que Jesus, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 1 a 7. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías está falando aqui profeticamente. Isaías foi o profeta que mais falou com Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço? Quando ele fala a nossa pregação, ele não está falando a pregação dele, Isaías. Não. Era uma palavra profética, dizendo para os dias de Jesus, quem que daria crédito à pregação de Jesus, né? Porque Jesus vem falando uma palavra diferente daquilo que os judeus estavam falando, daquilo que os mestres ensinavam, né? Eles ensinavam uma coisa para o povo, Jesus veio ensinando diferente, e eles eram os melhores na época, né? Eram os guardadores da lei, conheciam a lei, se julgavam superiores a todo mundo, né? Julgavam príncipes durante o povo, por conhecerem bem a lei. Só que Jesus veio com outro discurso, veio muitas vezes contrariar ou viver a lei, ou viver na prática aquilo que eles falavam e não viviam. E Jesus veio viver. Então ele fala, quem deu crédito na pregação? A própria palavra diz que Jesus não pôde operar sinais dentre os seus, onde ele nasceu ali, os parentes, os vizinhos, que ele não acreditavam na pregação dele, nem vendo sinais. Versículo 12, porque foi subindo perante ele como um renovo, com a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência para que o desejasse. Você muitas vezes, você deve ter visto, eu também, quadros aí pintados acerca de Jesus, tem até um hino que fala sobre isso, né? Que mostrando Jesus de olhos azuis, bonito, totalmente fora do que a palavra de Deus apresenta, né? Então, está dizendo aqui que era como uma raiz, já pensa numa raiz de uma terra seca, que não tinha nem parecer, nem formosura. Então Jesus não tinha nenhuma
aparência humana que chamava atenção para ninguém. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele. Ela está dizendo um relato aqui, como que ele foi recebido em Israel. Ele foi desprezado, é tanto que você lendo o Evangelho, você vai entender que quando Jesus é preso ali para ser crucificado, foi os próprios líderes judeus, fariseus, escribas ali, o doutor da lei, sacerdotes, que entregaram Jesus para ser crucificado. Isaías está falando aqui verdade para os dias de Jesus, que aconteceria com ele, que na verdade aconteceu. Era desprezado, rejeitado entre os homens, apesar das mensagens de poder que ele entregava, apesar dos sinais que ele operava, mas ele foi rejeitado, diz a palavra, entre os homens ali durante o seu ministério. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus. Eu gosto de falar, já falei com algumas pessoas, que eu acredito que nós, seres humanos, apesar de pecadores e falhos, não precisamos viver doentes. É lógico que todos nós quem não tem um probleminha ou outro, né? A pessoa vem enferma, sempre correndo atrás de médico, todos os dias se queixando e tomando remédio. Não combina com aquela pessoa que conhece Jesus. Sabe por quê? Porque ele está falando que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas, ele levou sobre si. Quando ele chegou na cruz ali, ele levou o nosso velho homem do pecado, também as nossas dores e enfermidades. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que repreender, meu amado, minha irmã, todo o mal. Nós temos que crer que a palavra de Jesus é a verdade. Isaías está falando aqui profeticamente, profeta messiânico, sobre Jesus, e falando que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Ora, se ele levou sobre si as nossas enfermidades, se eu creio em Jesus, se eu aceitei ele mesmo como Salvador, por que então que eu tenho que viver enfermo? Não digo uma coisinha ou outra, uma coisa que você passa uma dor de cabeça aqui, um negócio ali, mas enfermidades em grave, séria, como acontece muita gente morrendo aí, tantas até doenças que condenam as pessoas, é meio complicado. É questão de fé, que você tomar posse de que Jesus pagou na cruz o seu pecado e ele levou sobre você as suas enfermidades e as suas dores, ele levou sobre si. E tomar posse e repreender você mesmo e não aceitar, dizendo que você recebeu Jesus 100%, por completo, e você toma posse da saúde, da vida, da bênção pela fé. Você não tem a bênção espiritual? Você não crê que você tem o Espírito Santo de Deus? Que você é cheio de Deus? Por que esse corpo que diz Paulo que tem o Espírito Santo vai estar carregado de enfermidade, como vê pessoas aí se queixando de tudo, toda hora? Tem alguma coisa errada. Então, olha essa palavra com carinho, que o Senhor levou sobre ele as nossas, ou as suas e as minhas dores e enfermidades. Então nós temos motivo de ter saúde, de clamar, de repreender o mal e de viver saudáveis para realizar. Também se você tem propósito de realizar algo de Deus, ele vai te honrar mais ainda nisso aí. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados. Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões, meus amados. O pecado não pode nos acusar mais. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus levou, ele sofreu o castigo por nós, da cruz. E isso nos trouxe paz. Ele pagou o preço do nosso pecado. Que a Bíblia diz lá, em outra ocasião, que o sangue de bode, de touro, de carneiro, de bode, não perdoa pecados. Mas o sangue de Jesus, sim, né? Porque o castigo que está sobre nós, ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele foi castigado, ele foi crucificado por nós, para que tivéssemos paz, né? A paz estava sobre ele, e nós temos essa paz, porque Jesus carregou o preço do nosso pecado, pagou na cruz do Calvário. Tá bom, pessoal? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo caminho. Então o povo de Israel, quando Jesus veio ao mundo, estavam perdidos. Eles estavam sem direção. A Bíblia fala do período interbíblico, né? Entre o velho e o novo, aquele período ali, o povo estava perdido. Eles não tinham ninguém para conduzir eles. Então Jesus veio
para remir o povo, né? Ele veio para remir o povo. O povo estava desgarrado como ovelha, então ele veio para ser pastor, para pastorear, como fez nos 3 anos e meio, curando, ensinando a verdade, a palavra. As pessoas desesperadas vinham até ele e ele jamais rejeitava, né? Jamais rejeitava. Até estrangeiros foi ele. Ele veio para Israel. Até alguns estrangeiros foram ele para a cidade e ele atendeu. E ele falava, tamanha a sua fé, né? É isso. Ele operava até em favor daqueles que não eram israelitas. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua... Aqui está o tema. A experiência com o vizinho que a pessoa ficou em silêncio, né? Trouxe essa palavra. E o tema, Jesus não abriu a sua boca. Olha aqui, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como um cordeiro, né, que é levado, né, sem abrir a sua boca, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 3 vezes fala. Por quê? Por acaso aqui, amados, ó, foi afligido, não abriu a sua boca, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu. 3 vezes por quê? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu falei, preste atenção que você vai abrir, só encontrar a Trindade em diversos lugares na Bíblia. Falou aqui 3 vezes que não abriu a boca. Por quê? Porque Jesus ele existe. Jesus, Deus o que? Jesus é o Pai e é o Espírito Santo. 3 vezes ele não abriu, ou seja, o Pai estava com ele ali. A atitude correta. Era isso que ele veio cumprir toda a vontade do Pai e do Espírito Santo que estava presente na vida dele. O Espírito Santo estava em Jesus, movendo Jesus, realizando os milagres. E Deus o Pai, então ele estava fazendo a vontade do Pai, do Filho, e estava também o Espírito Santo ali na vida dele e não abriu a sua boca. Jesus não abriu a sua boca, um exemplo para nós. Na hora da luta, meu amado, da prova, então vamos olhar para Jesus. Na hora que vem motivo para reclamar, para murmurar de qualquer situação que seja qual for a situação, lembra dessa palavra, Jesus não abriu a sua boca. E eu, se eu quero salvação, se eu quero eternidade, se eu quero ser bênção na mão de Deus aqui também, eu tenho que tomar uma atitude de seguir o exemplo de Jesus e não abrir a boca também. Muitas vezes é hora da gente se calar. Muitos vezes momentos, tem situações na vida que é hora de silêncio e deixar Deus agir por nós. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ajuda aí. Poucas pessoas têm dado like, poucas pessoas têm comentário, poucas pessoas. Nos ajude aí para que esse nosso canal possa ter engajamento, possa crescer e essa mensagem possa chegar mais longe possível. E assim Deus abençoe muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.